experimentos sobre as propriedades coligativas, especificamente sobre tonoscopia. Nosso grupo é formado por Ana Clara Denardi, Agnes Uccelli, Cauã Silveira Fernandes, Vinícius Carrara e Ludmila Cabral. Propriedades do solvente. Torna-se de grande importância conhecer as propriedades do solvente puro e as propriedades do solvente na solução para que possam ser comparadas e avaliar os efeitos do soluto sobre o solvente. Essas propriedades são a diminuição da pressão de vapor, a tonoscopia, o decaimento do ponto de solidificação, crioscopia, elevação do ponto de ebulição, ebulioscopia e pressão osmótica, a osmometria. Como todas essas propriedades provêm da mesma causa, elas são chamadas de propriedades coligativas. Elas possuem a característica comum de não dependerem da natureza do soluto presente, mas apenas da relação numérica entre o número de moléculas presente no soluto e o número total de moléculas. Como objeto de estudo principal deste grupo, falaremos da propriedade coligativa relacionada à diminuição de pressão máxima de vapor da solução causada pela adição de soluto em comparação com a pressão de solvente puro, a tonoscopia. Volatilidade. A volatilidade é uma propriedade física dos líquidos que está diretamente ligada com a sua capacidade de se tornarem vapores. Solvente e seus efeitos na tonoscopia variam. Soluto iônico é um soluto que se ioniza ou se dissocia quando dissolvido. Portanto, o número de partículas adicionadas será menor que o número de partículas dissolvidas. Como mencionado acima, podemos concluir que se o soluto for iônico, o efeito da tonometria facilitada no solvente será maior, ou seja, a pressão de vapor será menor. Soluto molecular é um soluto que não se ioniza ou se dissocia quando dissolvido. Portanto, o número de partículas adicionadas é igual ao número de moléculas dissolvidas. Observação: o grau de ionização e o número de íons que compõem o soluto iônico também afetam diretamente o efeito de tensão. Portanto, quanto maior o grau ou número de íons, maior o efeito da tonometria. Os cálculos envolvendo a tonoscopia são determinações matemáticas sobre a variação da pressão máxima de vapor de uma solução, as quais se baseiam em duas leis, a lei de Raoult e a lei de Babo. De acordo com a lei de Raoult, o abaixamento relativo da pressão máxima de vapor é diretamente proporcional à fração molar do soluto, onde nós temos a expressão E também ΔP temos a lei é de igual a Babo, X1 que diz que o abaixamento relativo da pressão máxima de vapor não varia com a temperatura, apenas as pressões de vapor da solução e do solvente sofrem variação com a temperatura, onde nós temos os cálculos. Cálculo do abaixamento absoluto. ΔP é igual a P2 menos P. E também temos o cálculo da relação entre o abaixamento relativo e a molaridade. ΔP é igual a constante tonoscópica vezes a molaridade sobre P2. Caso o exercício não forneça a molaridade, podemos calculá-la na expressão. Molaridade é igual a massa 1 dividido pela massa molar vezes a massa 2. E assim poderemos substituir a fórmula da molaridade na forma do abaixamento relativo, resultando em ΔP é igual a constante tonoscópica vezes a massa 1 dividido por P2 vezes a massa molar vezes a massa 2. Bom, começando aqui nosso experimento de termoquímica, eu separei aqui pra gente 3 copinhos, tá? Cada copinho aqui tem em torno de 100 ml de água e eu identifiquei cada copinho com a respectiva solução que vai ter. Esse primeiro copo aqui, ele vai ser água pura, ou seja, sem nenhuma mistura dentro, não vai ter nenhum soluto inserido dentro desse líquido aqui. Já esse segundo composto, está escrito sal aqui, ou seja, o soluto que a gente vai usar aqui para dissolver é sal, um composto iônico. Já aqui a gente vai usar um composto molecular, que é o açúcar, e a gente vai inserir o açúcar aqui. O açúcar está nesse copinho azul, enquanto o sal está nesse copinho laranja, né? Nós temos aqui em torno de 20 gramas de sal e em torno de 36 gramas de açúcar, tá? A gente já fez aqui bem visivelmente uma marcação para a gente ter ideia
do nível da água anteriormente ao experimento, né? E o nível da água está nivelado para os três aqui, para os 3 copos. E a gente vai fazer a mistura. O primeiro é água, então a gente não vai colocar nada aqui dentro. Já o segundo, ele é sal, então eu vou pegar o meu copinho laranja aqui e vou inserir os 23 gramas de sal aqui. Aí a gente vai misturar um pouquinho, né? Para homogeneizar a solução. Já agora, nesse último aqui está escrito açúcar, então a gente vai pegar esse copinho azul, que tem em torno de 36 gramas de açúcar, e vai virar aqui. Tá? E foi estudado o coeficiente de solubilidade deles, para a gente ter uma noção de quanto que precisa para a gente saturar essas soluções, tá? Eu só não colocou mais sal porque o sal aqui de casa acabou. Bom, feita a mistura aqui homogeneizada, as soluções, a gente tem que tampar os 3 recipientes. Então a gente vai botar aqui, tá vendo? Essas tampinhas coloridinhas para cada recipiente. Então a gente vai botar o laranja para água pura, para a solução salina a gente coloca o azul e para a solução com açúcar, a solução nossa molecular, a gente coloca o verde. Tá? A gente vai deixar aqui durante pelo menos 24 horas para a gente ter ideia de quanto que vai vaporizar de cada recipiente desse e a gente vai trazer o resultado para vocês, entendeu? Muito obrigado. Bom, passou aqui um pouco mais de 24 horas do início do nosso experimento, né? E é bom a gente dizer aqui que os 3 recipientes foram expostos num lugar com bastante ambientação solar, ou seja, com muito sol, para que o efeito da vaporização fosse um pouco mais intenso, principalmente no da água pura. Enfim, aqui nós temos nossos resultados. Tirando as tampas aqui. Nós temos os resultados. Primeiramente, a gente vai começar com esse aqui, que é a água, tá? A água, como vocês puderam ver, a marcação inicial é essa que está em azul. E aqui é onde o nível da água está no momento, ou seja, vaporizou uma grande quantidade de água, tá? Isso aqui é um pouco mais de 24 horas. Aí nós temos aqui do nosso lado nosso composto salino, que sofreu somente uma pequena, não sei se vai estar dando para mostrar na câmera, uma pequena redução, só que não o suficiente para a gente falar que é significativa. E do nosso lado nós temos o nosso composto molecular de açúcar, ou seja, nossa solução com açúcar, tá? E aqui na nossa solução com açúcar nós podemos perceber que o nível da água não diminuiu, né? Ele é inclusive um pouquinho maior, por causa que quando a gente colocou o açúcar, parte dele não se dissolveu na água. Bem lá no fundo, não sei se dá pra ver, mas parte dele não se dissolveu na água e acabou aumentando o nosso volume total aqui do recipiente. Então nós temos aqui nosso resultado, né? Por que a água ela vaporizou mais? Porque justamente por ela não estar com nenhum soluto dissociado ali no seu meio, a sua pressão de vapor vai ser maior do que esses dois aqui. Então sua pressão de vapor sendo maior, vai ocasionar uma maior vaporização do meio, do solvente puro, no caso, água pura. Já o sal e o açúcar, como eles estão aqui, como já falei anteriormente, dissolvidos em solutos, eles vão ter uma interação molecular com esses solutos, fazendo com que seja mais difícil se desprender. Logo, a vaporização é um processo menos intenso nos dois, fazendo com que a gente tenha uma menor pressão de vapor aqui e aqui no açúcar também. Entendeu? Por isso que nós vemos menos água dissolvida, menos água vaporizada nesses dois aqui, correto? Vocês perceberam que a gente mudou nossas nomenclaturas aqui também, nossas identificações para ficar mais bonitinho. Mas os recipientes são os mesmos e, enfim, o nosso experimento é o mesmo do anterior, tá correto? Só para vocês não se confundirem.